Escolhido, o que você está prestes a ouvir não é para todos. Uma mensagem para aqueles que sentem no fundo da alma uma inquietação, um chamado inexplicável que o mundo não consegue entender. Se você já sentiu que há algo em você que o separa dos demais, que mesmo tentando se encaixar, você fala uma linguagem espiritual diferente, então fique. Esta palavra é a confirmação que o seu espírito tanto buscava. A verdade é que existem marcas invisíveis que distinguem os escolhidos dos demais. Marcas que não são vistas com os olhos físicos, mas sentidas na alma. Hoje, vamos revelar 5 dessas marcas secretas que Deus coloca em seus escolhidos. Dons e características que não são adquiridos com estudo, mas que são presentes do alto, dados apenas àqueles que foram separados para uma missão que vai além da lógica deste mundo. Essas marcas não são para status ou orgulho, mas quando se manifestam, elas transformam vidas, revelam propósitos ocultos e tornam o escolhido um canal direto entre o céu e a terra. Essa sensação de ser diferente não é um defeito. Escolhido é a evidência do seu chamado, é o selo do Espírito Santo em você, te separando para um propósito que vai muito além do que a lógica humana pode compreender. Cada marca que vamos revelar hoje é uma confirmação do céu de que você não está sozinho e de que a sua vida tem um significado eterno. E se eu te dissesse que você já carrega pelo menos uma dessas marcas secretas sem nem mesmo perceber, e que reconhecê-la hoje pode ser o gatilho que ativa o seu propósito divino de uma forma que você nunca imaginou. Antes de revelarmos a primeira marca, eu quero te convidar a tomar uma atitude de fé que alinha o seu coração com a revelação de Deus. Pare o vídeo por um instante e escreva com fé aqui nos comentários: Senhor, revela as tuas marcas em mim. Faça isso como uma oração, declarando que você está pronto para entender quem você realmente é em Cristo. Depois que você se posicionou em fé nos comentários, vamos à primeira marca secreta de um escolhido. A primeira marca não é um dom espetacular ou um sinal visível, mas algo interno e profundo. A sede incessante por Deus, enquanto o mundo se satisfaz com os prazeres passageiros. O escolhido carrega em sua alma um anseio constante por mais da presença, da palavra e da verdade de Deus. É uma insatisfação santa com o superficial, uma fome que não pode ser saciada com nada que este mundo ofereça. A palavra de Deus nos mostra um exemplo poderoso disso na história da mulher samaritana. No Evangelho de João, capítulo 4, Jesus a encontra em um poço, buscando água física para saciar sua sede física, mas ele percebe uma sede muito mais profunda nela, a sede espiritual. Ela já havia tentado saciar essa sede em 5 relacionamentos fracassados e vivia em um ciclo de vergonha e insatisfação. Jesus então lhe oferece uma água viva, uma fonte que jorraria de seu interior para a vida eterna. No momento em que ela bebeu desta fonte, sua sede por aceitação e amor nos lugares errados foi substituída por uma sede insaciável pelo Deus verdadeiro. Essa é a primeira marca do escolhido. Deus troca a nossa sede pelo mundo pela sede dele. Se a primeira marca de um escolhido é uma sede por Deus, a segunda é uma consequência direta dela: a inconformidade com o mundo. Quando começamos a beber da água viva de Cristo, as águas sujas deste mundo perdem o seu sabor. O escolhido carrega em seu espírito um desconforto constante com os valores, as conversas e as prioridades do sistema mundano. É a sensação de ser um estrangeiro em terra estranha, de não se encaixar completamente, mesmo quando tenta. A palavra de Deus nos dá um nome para isso, em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O escolhido é chamado para ser um inconformado, alguém que não se amolda aos padrões deste mundo,
porque a sua mente está sendo constantemente renovada pela verdade de Deus. A Bíblia nos mostra um exemplo doloroso disso na vida de Ló, sobrinho de Abraão. Ao escolher viver na cidade de Sodoma, ele se cercou de uma cultura de perversão e maldade. E 2 Pedro, capítulo 2, versículo 8, nos diz que Ló, sendo justo, afligia a sua alma justa, vendo e ouvindo cada dia as obras injustas deles. Essa aflição na alma é a marca do escolhido que vive em um ambiente contrário aos valores de Deus. Se o escolhido sente sede de Deus e desconforto com o mundo, a terceira marca secreta é a prova do amor de Deus por ele, a disciplina do Pai. Muitos crentes acreditam que uma vida abençoada é uma vida sem problemas ou correções, mas a Bíblia nos ensina o exato oposto. A disciplina de Deus não é um sinal de rejeição, mas sim a evidência mais clara da nossa filiação. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 6. A palavra é direta, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se você é um verdadeiro escolhido, Deus não te deixará confortável em seu pecado ou em seus erros. Ele te amará o suficiente para te corrigir, para te colocar de volta no caminho certo. Mesmo que o processo seja doloroso, essa disciplina pode vir de várias formas, através de uma pregação que confronta diretamente uma área da sua vida, através de um irmão que te exorta em amor, ou até mesmo através de circunstâncias difíceis, que Deus permite para quebrar o nosso orgulho e nos atrair para mais perto dele. Enquanto o mundo aplaude o faça o que te faz feliz, Deus nos chama para a santidade. E a disciplina é a ferramenta que ele usa para nos moldar à imagem de Cristo. Se Deus nunca te confronta e nunca te corrige, você tem motivos para se preocupar. Mas se você sente a mão pesada e amorosa do Pai te ajustando, alegre-se. Essa é uma marca inconfundível de que você é um filho legítimo. Se a disciplina de Deus é a marca interna do seu amor, a quarta marca secreta é a evidência externa de que pertencemos a Ele, a perseguição por causa da justiça. Jesus nos alertou claramente em Mateus, capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O escolhido que decide viver de acordo com os padrões da palavra de Deus inevitavelmente se tornará um incômodo para um mundo que ama a escuridão. Isso não significa ser perseguido por ser desagradável ou imprudente, mas por causa da justiça de Cristo que habita em você. A sua honestidade em um ambiente de corrupção, a sua pureza em meio à imoralidade e a sua coragem de falar a verdade quando todos se calam. Tudo isso expõe as obras das trevas e atrai a oposição do mundo. Um exemplo poderoso disso é o do profeta Micaías, em 1 Reis, capítulo 22. Enquanto 400 falsos profetas diziam ao rei Acabe apenas o que ele queria ouvir, Micaías foi o único que teve a coragem de proclamar a verdade de Deus. Mesmo sabendo que isso lhe custaria a liberdade, ele foi esbofeteado e jogado na prisão por sua fidelidade. Esta é a marca do verdadeiro escolhido. A lealdade à verdade de Deus, acima da própria segurança ou popularidade. Depois de entendermos que o escolhido tem sede de Deus, se sente desconfortável com o mundo, é disciplinado pelo Pai e muitas vezes perseguido por causa da justiça. Chegamos à marca final. A prova definitiva de que pertencemos à família de Deus, o amor genuíno pelos irmãos. Este não é um sentimento opcional, mas a evidência central da nossa salvação. O apóstolo João, em sua primeira carta, capítulo 3, versículo 14, é categórico. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Ele não disse que sabemos que passamos da morte para a vida, porque temos dons espetaculares ou um conhecimento teológico profundo, mas porque amamos a família de Deus. Este amor, no entanto, não é o amor sentimental que o mundo prega. É o amor ágape que já vimos.
Um amor sacrificial que se manifesta em ações práticas. É a capacidade de perdoar quem nos feriu na igreja, de servir sem esperar reconhecimento, de se alegrar com a vitória do outro e de chorar com a sua dor. Um verdadeiro escolhido de Deus não consegue viver em contenda e divisão com o corpo de Cristo. Ele pode até ter dificuldades, mas seu coração sempre o levará ao caminho da reconciliação. Esta é a marca que prova que o Espírito de Deus realmente habita em nós, pois o fruto do Espírito é o amor. Se você se identificou com uma ou mais dessas 5 marcas secretas, a sede por Deus, a inconformidade com o mundo, a disciplina do Pai, a perseguição por causa da justiça e o amor pelos irmãos, saiba que isso não é coincidência. É o Espírito Santo testificando com o seu Espírito que você é um filho de Deus, um escolhido para um propósito eterno. Estas marcas não são um fardo para te fazer sofrer, mas um selo de pertencimento que te qualifica para uma missão que vai além do que os olhos podem ver. Elas são a prova de que você está no caminho certo, mesmo que o caminho seja estreito e muitas vezes solitário. Não se envergonhe de ser diferente. Abrace o seu chamado como um selo profético sobre esta revelação e um ato de fé. Comente com o número da perfeição de Deus, o número 7, declarando que você reconhece e aceita as marcas do seu chamado. Amém.